Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Na Verdade. É comum aprendermos na escola que a Igreja Católica foi a grande inimiga da ciência e que fomos responsáveis pela Idade das Trevas. No cinema, na mídia, nas artes, nós fomos ensinados a crer que a Igreja Católica foi uma grande repressora do desenvolvimento acadêmico e do progresso da civilização. Para quem busca a verdade dos fatos, sabemos que isso não procede. Ao contrário, sem a contribuição massiva da Igreja Católica, não teríamos inúmeras descobertas e avanços do conhecimento que norteiam a nossa sociedade até os dias atuais. Para falar como a Igreja Católica foi fundamental para a construção da civilização ocidental, recebemos em nosso programa o professor Rafael Tonon, leigo consagrado da comunidade Pantocrátor da cidade de Campinas. Rafael, muito bem-vindo mais uma vez, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, Vivi e Isa, e todos vocês que nos acompanham, Espero que a gente possa conversar aí um pouquinho sobre esse tema que às vezes traz tanta confusão. Traz bastante confusão. Com certeza vai ser muito pertinente aí a nossa conversa. Temos muito a aprender com o professor Rafael. Oi, Isa. Oi, boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite, professor Rafael. Obrigada por retornar aqui. Muito bem. No programa, e mais vai ser um programa de muito aprendizado, Com certeza. É um tema recorrente nos nossos bastidores, Isa? E é um tema assim, que às vezes a pessoa, eu amo a igreja, não sei o quê. Daí alguém fala alguma coisinha da Idade Média, parece que assim, sem contar isso, eu amo a igreja, Então, para tirar esses mitos mesmo, acho que vai ser muito importante. E da onde vem, professor? Da onde vem essa fama da Igreja Católica e de ser obscurantista? Essa fama ela não é uma coisa nova, Ela é algo que vem sendo construído pelo menos do século XVIII em diante, Detratores da igreja, críticos da igreja sempre houveram, sobretudo a partir da Reforma Protestante no século XVI. Mas já antes da Reforma Protestante, nós vemos alguns autores já na Idade Média. Se a gente pegar os autores, por exemplo, que a gente estuda também na escola do trovadorismo português, que está lá dentro da Idade Média, que era um período profundamente cristão, profundamente influenciado pela igreja, já ali havia um certo sarcasmo em relação aos ritos da igreja, em relação aos ensinamentos da igreja. Agora, isso era algo muito localizado na Idade Média, mas com a Reforma Protestante isso foi potencializado e isso virou uma bandeira que passou a ser levantada aí pelos reformadores, Então, Lutero, Calvino, que na verdade a escola também usa o termo reforma, que se a gente for pensar até mesmo do ponto de vista da historiografia, não foi uma reforma. Reforma é quando você pega algo que existe e você melhora, você enaltece aquilo, e isso é reformar. O que eles fizeram foi uma refundação. Eles começaram uma igreja do zero, que é extremamente estranha, historicamente falando, é um rompimento com aquilo que existia de Cristo até o ano de 1517. Então, na verdade, é uma nova igreja, E se a gente perceber a figura de Lutero, se é dito, é apresentado como um reformador, na verdade ele é um fundador de uma nova religião. E se nós pegarmos a figura de São Francisco, por exemplo, que viveu na Idade Média, São Francisco sim foi um reformador. E qual é a grande estratégia de São Francisco para reformar a igreja? Reformando a minha vida. Ele fez isso, Então São Francisco de fato é um reformador. Ele mudou a vida dele, ele viveu aquilo que ele pregava e através do exemplo ele foi modificando a igreja do seu tempo. É diferente de Lutero, que dizia que o objetivo da vida dele era acabar com o papado. Então é uma vida infelizmente desperdiçada. Se ele queria acabar com o papado, já se passaram 500 anos, o papado continua e continuará porque ele é uma promessa divina que Jesus fez no capítulo 18, aliás, no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. A igreja sempre existirá, é uma promessa divina e Jesus ele não pode enganar e não pode se enganar. Então, se ele prometeu, de fato, é o que... Então, a gente tem que tomar isso como vamos dizer assim, um prelúdio da nossa discussão, Então, essa visão
de que a igreja é obscurantista, ela é enaltecida na Reforma Protestante, mas o desdobramento maior vem com o Iluminismo, que é um movimento político, filosófico, surgido no século XVIII na França. E essa questão da Idade das Trevas, né? Que é a Idade das Trevas, como é dito, então ela, na verdade, ela é uma meia-verdade. Ela é, na verdade, um preconceito que os próprios filósofos iluministas criaram. Então, eles se referiam a tudo que era anterior ao século XVIII como obscurantismo. Aliás, para eles, tudo que estivesse ligado à igreja, tudo que estivesse, de alguma maneira, permeado pelo pensamento cristão, era sinal de obscurantismo. E a grande ideia, né, do iluminismo, qual era? Era aquela ideia de que eles deveriam reconstruir a sociedade numa base racional. E querendo ser racionais, eles se tornam irracionais, né? Porque a própria razão humana, os próprios filósofos pagãos anteriores a Cristo admitiam racionalmente a existência de Deus, a existência da verdade, a existência da verdade absoluta. Então, os iluministas, eles acabavam negando a própria filosofia, né, que eles queriam enaltecer. Então é bastante contraditório, o próprio movimento em si acaba sendo até contraditório. E eles diziam que a luz da razão viria para iluminar as trevas da ignorância e reconstruir uma nova sociedade. Tanto é que na Revolução Francesa eles quiseram demolir tudo o que era do chamado antigo regime, né? Então eles não queriam o mesmo sistema de governo, nem o calendário eles quiseram, né? Eles criaram um novo calendário na França, na época da Revolução Francesa, até a maneira de você executar os condenados à morte, eles não quiseram o sistema de penas antigos, que era o enforcamento, né? Aí eles vão criar até um sistema de execução novo, que é a guilhotina, né? Então, quer dizer, é uma recusa total e completa de tudo aquilo que havia existido até ali, para se construir algo novo. E nesse afã de construir algo novo, começam os preconceitos, sobretudo em relação à igreja, em relação à Idade Média, e esses preconceitos, de tão martelados que eles foram, eles acabaram sendo absorvidos pela maioria dos pensadores do século XVIII, e depois isso aí foi reverberado no século XIX e chega até os bancos escolares até hoje, né? Esse preconceito iluminista. O que eu acho interessante isso que você está explicando para a gente, professor, é que até a questão da nomenclatura, né? Então, os iluministas, aqueles que vão trazer a luz, né? Então, não tinha luz no mundo até então, né? Assim, ninguém pensava, ninguém raciocinava, era todo mundo um monte de burro, né? Desculpa que mas é mais ou menos isso. E aí, por isso que eram as trevas, é tudo obscurantista, tudo está no escuro, daí aí eles vão trazer a luz. Eles querem ser a luz do mundo, né? A gente já tem que começar a pensar nisso. E uma coisa interessante é que também na Revolução Francesa que foram feitas as enciclopédias no sentido de querer reescrever a história. E aí a gente aprende a história que eles começaram a contar lá, né? E para isso, professor, eles precisam abafar muitas coisas mesmo, né? Eles precisam deixar muitas coisas nas trevas para não aparecer, né? E recriar a história aí. E uma das coisas mais fortes, né? Que a Vivi até falou no começo do programa, é essa questão de como que a igreja seria contra a ciência, né? Como se tivesse uma incoerência entre você acreditar uma incompatibilidade, né? Eu não posso aceitar a ciência se eu abraço a fé, não é? E nós vemos na história toda da igreja quantas descobertas científicas foram feitas por padres, por monges, por pessoas da igreja, não é, professor? Sim, é um outro preconceito. Na verdade, né, se a gente for pensar, né, onde começam esses problemas eles começam no âmbito da filosofia, né? Como tudo. Né? Se você quer ver qualquer crise que existe na sociedade, onde esses problemas começam? Na filosofia, no pensamento. É como na nossa vida. Né? Se nós cometemos um pecado, um erro, onde isso começa? No pensamento. Antes nós pensamos no erro e depois nós executamos. E na vida, no tecido social, é a mesma coisa. Se há uma corrupção do pensamento, todo o mais se corrompe. Né? O que Jesus fala no Evangelho, né? Que pela árvore vocês vão conhecer os frutos, pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Então, quer dizer, se é fruto bom, a árvore é boa, se é um fruto mau, a árvore é má. Então, dentro dessa própria lógica, a gente pode entender e enxergar a história numa perspectiva diferente. E aí a gente vai ver que, na realidade, essa coisa de criar narrativas, né, como a Isabela bem colocou, ela começa no protestantismo. O protestantismo precisou criar uma narrativa para legitimar aquilo que eles defendiam. O Lutero, ele cortou
7 livros da Sagrada Escritura. E quem é que definiu isso? Ele mesmo. Ele não concordava com a doutrina do purgatório. Então, se na Sagrada Escritura tem o livro de Macabeus, que fala do sacrifício oferecido pelos mortos, do sufrágio pelos mortos, e eu não acredito nessa doutrina, eu corto o livro bíblico, simples assim, né? Eu elimino o livro bíblico, que não me convém. Se a segunda carta de São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, e o luteranismo, né, a doutrina de Lutero, diz que a justificação vem somente pela fé e não pelas obras, então eu deixo isso em segundo plano, né? Ou até as adulterações de tradução, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele cometeu adulterações, que isso aí é documentado fartamente, não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas isso qualquer um que vá buscar, ele mesmo fez isso, né? Ele adulterou mesmo alguns termos bíblicos, para favorecer uma adaptada. O Lutero, ele entendia que a Bíblia, sendo palavra viva de Deus, sendo algo vivo, você pode torturar o que é vivo para que ele diga o que você quer que ele diga, né? É o que ele fez com a Sagrada Escritura, né? Então, ele espremeu ali, manipulou a Sagrada Escritura e, curiosamente, ao mesmo tempo, ele acusava o papado de fazer isso, né? Então, isso é interessante. Então, essa construção de narrativas, ela vem já do protestantismo. Ela se alarga no iluminismo. Ela piora na filosofia do século XIX, que aí é a filosofia ateia. Os iluministas, eles são deístas, né? São filósofos que admitem a existência de um ser supremo, um ser superior, mas não a revelação. Eles dizem, nós podemos conhecer Deus racionalmente, chegar à conclusão de que Deus existe racionalmente, mas nós não podemos chegar a uma conclusão tão detalhada como a Bíblia, por exemplo. Então, eles recusam a revelação. E aí, quando você chega no século XIX, recusa-se não só a revelação, mas o próprio Deus, né? O Papa Pio XII, ele tem uma locução interessantíssima, que é a locução do Papa Pio XII aos membros da Ação Católica em 1952, em que o Papa Pio XII vai falar dos nãos da história, né? No meu ponto de vista, muito modestamente aqui, né, eu acredito que esse é o melhor resumo, o mais completo, é um raio-x dos problemas filosóficos e das narrativas históricas, inclusive, né, das quais nós somos reféns, às vezes, nos dias de hoje. O Papa Pio XII ele vai dizer assim, que cada fase da história foi um não dado a Deus, né? Então, de maneira resumida, o que ele diz? Que, primeiro, foi dado um não à igreja, sim a Deus e não à igreja. O que é o sim a Deus e não à igreja? A reforma protestante, ou a revolução protestante, que é o termo mais correto, né? Não é tanto uma reforma, mas é uma revolução, né? Uma refundação. Então é interessante que Pio XII ele vai dizer, lá no século XVI se diz sim a Deus. Nós admitimos que Deus existe, que Deus nos fala, que Deus nos deixou a sua palavra, mas nós não queremos a autoridade da igreja. Nós não queremos uma autoridade que nos ensine, né, que nos diga o que fazer. Sim a Deus, não à igreja. Qual foi a consequência disso? O iluminismo do século XVIII. Né? Aí você já diz, né, um não também à igreja. Você quer Deus, mas não quer a revelação. Né? Você já nega a revelação. Então, é o deísmo do século XVIII. Depois, no século XIX, vem, como diz o Pio XII, né, o grito ímpio. Deus está morto, né, que foi maximizado pela obra filosófica de Friedrich Nietzsche. Né? O Nietzsche vai dizer Deus está morto. Né? Então, quer dizer, é o grito não só de Nietzsche, mas dos outros pensadores do século XIX que concordam com ele. Então, esse ateísmo filosófico, ele entra em cena. E aí, depois, o Pio XII, ele vai dizer, e desgraçadamente nos nossos tempos, o homem diz não ao próprio homem, que é o século XX, quando vem o quê? As duas grandes guerras mundiais e depois a Guerra Fria. A Primeira Guerra Mundial com 13 milhões de mortos, nem a Guerra dos 100 anos, né? Na França, né? A gente ensina história na escola, né? Às vezes os alunos me perguntam, né? Falam assim, a Guerra dos 100 anos deve ter matado muito mais que as duas guerras mundiais. Eu falei, não chegou nem perto, né? O número de mortos da Guerra dos 100 anos, que durou na realidade 116 anos, ele foi menor que o número de mortos na Primeira Guerra, 13 milhões. Segunda Guerra Mundial, 66 milhões. Depois a Guerra Fria, né, as vítimas aí do comunismo pelo mundo, mais de 120 milhões de mortos. Né? Não existe uma contabilização muito exata. Né? Alguns autores falam em 120, outros falam em 122, outros em 126. Então, quer dizer, é horror atrás de horror. É um homem que diz não ao próprio homem. Então, ao negar a igreja,
tudo vai se perdendo, né? Santo Agostinho, ele dizia, né? Eu só acredito na Sagrada Escritura porque a igreja me obriga a crer. Então, nós temos que ter isso em mente, que antes da palavra escrita vem a tradição. O primeiro escrito do Novo Testamento foi a carta de São Paulo aos Coríntios, escrito mais ou menos ali pelo ano 60, ano 58. E antes disso, o que existia? Existia a tradição, né? Então aí vem um primeiro grande erro do protestantismo, que é a supervalorização da escritura em detrimento da tradição, né? Para o católico, a tradição vem em primeiro lugar, porque a tradição existe antes, e é a tradição que forma as escrituras e não o contrário. E é muito interessante isso que ele está falando, né? Porque a gente já tem que ter isso na nossa vida, que um pequeno erro, isso é Aristóteles que fala, um pequeno erro no comecinho vai ficar enorme no final. Então não tem como. Então olha só, primeiro foi um não à igreja, eu fico com Cristo, né? Tudo bem, eu fico com Cristo, mas eu não aceito a igreja. Só que a igreja é a face de Cristo. Então, isso não se sustenta. A partir do momento que você rompe com a igreja, eu aceito Cristo. Não, no futuro você vai falar, eu fico com Cristo Deus, é a cabeça, mas não fico você com quer Cristo. a cabeça, mas não quer o corpo, né? Eu quero ficar só com a cabeça, né? Não... E aí, então, eu fico com Deus, mas não fico com Cristo, depois nem com Deus eu fico, e aí a gente está nessa situação toda e a gente não consegue mais, a não ser que a gente estude, ou agora nesse programa, né, que a gente pode levar isso para as pessoas, descobrir as maravilhas que a igreja fez. Nessa época que o pessoal tenta apagar, né? Dentro da ciência, sim, professor, o que a gente poderia trazer, uma invenção que a igreja ajudou ou que algum homem da igreja, né, teve na Idade Média, assim? Nós temos muita coisa, não só na Idade Média, viu? Isso chega até hoje, né? Isso não parou, né? Que às vezes a gente fica um pouco restrito, né? Pensando, às vezes, até nessa coisa de defender a igreja, de mostrar. O antigo bispo de Campinas, né? O Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, né? Que foi bispo de Campinas, ele escreveu na década de 40, ele era reitor do Seminário de São Paulo, e ele escreveu um livrinho sobre filosofia da educação. E ele dizia assim que a melhor apologia da igreja é a apresentação da sua história. A igreja não precisa de ninguém para defendê-la, basta contar a história dela, que qualquer pessoa de bom senso já vai entender que as coisas ali se ligam, se juntam, os pontos estão todos interligados e pronto, não precisa de mais nada. E isso serve para a igreja no passado e no presente, né? A igreja sempre teve esse interesse científico. Se a gente olhar para a Idade Média, por exemplo, o sistema universitário, ele foi fundado, ele foi criado a partir das escolas monacais. Surgiu de dentro dos mosteiros e a partir também das escolas episcopais. Os bispos, em geral, sustentavam ao lado das suas catedrais ou, às vezes, até dentro das suas catedrais, dentro das dependências da própria catedral, escolas para as crianças ali, da cidade onde a catedral se encontrava. Os mosteiros faziam o mesmo. É a partir dessas instituições de ensino que vão nascer as universidades medievais, né? Então, a igreja é acusada de ser obscurantista, mas quem mais promoveu, salvaguardou e preservou a educação, né, na Idade Média foi a igreja, né? Basta a gente pensar, no ano 476 o Império Romano caiu. O que aconteceu? Os bárbaros tomaram conta da Europa. Em termos de instituição política e jurídica, não sobrou nada. A Europa virou uma coxa de retalhos com povos que, inclusive, eram antagônicos entre si. Os bárbaros não se entendiam, inclusive, entre si. O único ponto capaz de catalisar esses bárbaros e trazê-los à luz da civilização, aí sim é um iluminismo de verdade, foi a Igreja Católica. A Igreja, quando a gente diz que ela construiu a civilização, ela construiu primeiro porque ela salvou o que havia de bom da civilização clássica. Então, aquilo que havia de bom da filosofia grega, do direito romano, da arquitetura, das artes, isso foi preservado pela Igreja, foi preservado grandemente, inclusive, pela obra dos monges, né? São Bento, ele viveu nessa época da queda do Império Romano, ele fundou os monges beneditinos. Os mosteiros beneditinos eram refúgios não só espirituais, eram refúgios culturais, né? Aquilo que havia da cultura romana que estava sob a ameaça dos bárbaros, porque os bárbaros, em sua maioria, eram inclusive analfabetos. Para eles, um livro não tinha valor nenhum, servia para acender fogueira, né? Quando muito, né? Então, quer dizer, não tinha tanta importância. Então, quer dizer, quem é que vai preservar isso? A igreja.
A igreja vai educar esses bárbaros, a igreja vai alfabetizar esses bárbaros, a igreja vai ensiná-los. Em muitos lugares, na França, por exemplo, muitos dos bárbaros ali que viviam na França, eles aprenderam técnicas de cultivo da terra, né, a prática da agricultura com os monges, né, que ensinavam esse tipo de coisa. Não é só o ensinamento espiritual, mas é um ensinamento cultural, é um ensinamento prático para a vida, né? Então, isso veio da igreja, a igreja salvou isso aí. E é interessante que alguns bárbaros convertidos ao cristianismo, eles não deixaram de ser bárbaros da noite para o dia. Às vezes eles continuavam atacando, continuavam... Né? Os costumes ainda eram bárbaros, ainda a educação não era, né, uma educação tão elevada, mas ainda assim é interessante ver essa interação dos bárbaros com a igreja. Tinha povo bárbaro que quando invadia um território, há relatos muito interessantes disso, que como eles gostavam dos padres, dos bispos, porque os romanos, os cidadãos romanos, quando olhavam para a cultura do bárbaro, falavam, é um indivíduo que não sabe falar direito, não sabe ler, não sabe escrever, não tem nada da minha cultura. O que aconteceu com os romanos? Um êxodo urbano imenso, eles fugiram das cidades e foram viver nas vilas romanas, nas suas vilas, para se afastar dos bárbaros. E quem acolhe esses bárbaros? Os homens de igreja. E aí é interessante que os bárbaros desenvolvem uma estima ainda ao modo bárbaro, mas muito interessante. Quando eles invadiam cidades, às vezes eles saqueavam as cidades e pegavam os livros todos e levavam de presente para os padres, né? Davam de presente para os monges, né? Dizendo, olha, né, a nossa maneira de agradá-los. É uma maneira não das mais adequadas, né? Mas, enfim, muita coisa acabou sendo preservada graças a isso. Então, a igreja ela cultivou, né, essas instituições, instituições inclusive para meninas, né? Se você pegar a sociedade romana, ainda é uma sociedade onde a mulher, embora ela tivesse uma certa liberdade, você não ouve falar de instituições educativas voltadas para mulheres, né? Mas na mão da igreja você já vai ver isso, né? Monjas que educavam meninas, né? Nós vamos ver quantas santas eram meninas que foram enviadas pela família para serem educadas e depois quiseram permanecer, né, no mosteiro, né? A gente já falou dela aqui uma vez, né? A grande doutora da igreja aí da Idade Média, né? Que é Santa Hildegarda de Bingen, ela foi enviada para ser educada no mosteiro e depois ela gostou tanto da vida no mosteiro que ela quis ficar. E ficou religiosa, se tornou grande santa, doutora da igreja, né? Então, isso é um exemplo dessa amizade da igreja com a ciência. Fora as grandes traduções, as traduções dos clássicos que nos chegaram até hoje, clássicos gregos, clássicos romanos, só foram preservados graças à obra dos monges copistas, que preservaram, né? Os originais já não existem, mas as cópias fidedignas, né? Fidelíssimas daquilo que existia, elas chegaram até nós graças à igreja. E é interessante também, né? Porque por que tudo isso aconteceu? Eu acho que talvez seja legal falar para quem está em casa que, assim, antes de Cristo, a verdade, ela não era revelada. Porque Cristo é a verdade encarnada. Então, o ser humano, agora em Cristo, ele pode acessar a verdade. E aí, isso dá uma turbinada na inteligência humana, né? E, inclusive, o método científico foi desenvolvido pela igreja. Porque agora o ser humano pode experimentar as coisas porque a verdade é conhecida. Então, meu professor de bioética, ele falava uma coisa, né, na especialização, que eu achei tão lindo. Ele falava assim, o cientista, ele é o primeiro contemplativo, porque ele vai achando a pegada de Deus na criação, entendeu? Os sinais, os vestígios. Onde Deus deixou a marquinha dele, né? E aí a gente vê o próprio Mendel, né, que é um monge que tem as leis da genética. A gente estuda na escola, só que ninguém fala que ele é monge, né? Não se fala, não só dele, né? Se a gente pegar dos cientistas modernos, né, nós temos o Mendel. Mendel, ele era um monge, né, viveu num mosteiro na Bélgica e ele começou a fazer testes na horta do mosteiro, né, observando as ervilhas. Quando ele ia lá colher as ervilhas, já fazia ele começou a observar, né? que é o que você falou, é a contemplação. O Mendel, ele olhava e ele percebia que as ervilhas tinham sempre uma ervilha maior, uma um pouco menor, e às vezes daquelas ervilhas ali ele separava algumas para replantar. E a partir desse ato de replantar, ele percebia que algumas características, às vezes algumas que tinham a folha mais amarelada, isso passava. Ele falou, poxa, então essa informação ela passa de uma para outra, de uma geração. Começou uma série de cadernos a fazer as anotações, as experimentações dele,
e descobriu a genética. Ele é o pai da genética, só que ninguém deu bola, né? O Mendel tentou publicar isso em revistas científicas no século XIX, ninguém deu muita atenção. Isso ficou engavetado, né, na biblioteca do mosteiro, e quase 50 anos depois da morte de Mendel, que isso foi retomado, e aí percebeu-se a grandeza daquilo que ele tinha já descoberto ali, né? E, tirando ele, né, nós podemos falar de outros. Nós temos no século XX, é o caso, por exemplo, do padre Lemaitre, né, que é um outro padre belga também, amigo do Einstein, amigo de vários cientistas célebres aí do século XX. O padre Lemaitre, ele começou a fazer uma série de estudos, era um padre jesuíta, né, religioso, e através de estudos geológicos, químicos, físicos, ele chegou à conclusão de que o mundo havia se originado a partir de uma grande explosão. Daí o nome, Big Bang. Vem a teoria do Big Bang. Na escola fala-se da teoria do Big Bang, mas não se fala de quem criou a teoria e não se fala de quem é o criador, né? No máximo, eu já procurei em vários livros escolares, fala-se assim, ao cientista Georges Lemaitre, ou cientista Lemaitre, mas não se diz o cientista Padre Lemaitre, o jesuíta Padre Lemaitre, né? Então, há uma intenção, às vezes... Era isso que eu ia perguntar. A impressão que eu tenho, professor, é de que há essa intenção de não dar qualquer link de toda essas descobertas científicas com relação à Igreja Católica, né? Há uma intencionalidade nisso, de ocultar aquilo que a Igreja fez em termos de contribuição científica. Por quê? Porque aí vai ser um furo na minha narrativa. Se eu digo que a Igreja é obscurantista, que a Igreja é contra a ciência, como que eu vou dizer para o meu aluno que um padre criou a teoria do Big Bang, que um padre criou a teoria da genética? Copérnico, né? Então, também, quer dizer, não? Nicolau Copérnico era cônego, né, da Catedral de Cracóvia, né, na Polônia. É um cônego polonês, né, que inclusive descobriu a teoria, né, heliocêntrica, ele que falou da teoria heliocêntrica. O pessoal dá muito crédito para o Galileu, mas antes do Galileu, o Copérnico havia afirmado isso, e o Galileu desenvolveu a teoria a partir dos experimentos de Copérnico. E de onde que o Copérnico fazia esses experimentos? Usando uma luneta na torre da igreja dele, né, da própria paróquia dele. Ele instalou uma luneta na Torre dos Sinos, que é de onde ele fazia as observações, as anotações dele. E é ele que chegou à conclusão de que a Terra não é o centro, né, do nosso sistema, mas sim o Sol, e de que a Terra gira em torno do Sol. É um padre, né, fazendo essa afirmação. O próprio Galileu era um amigo muito íntimo, muito próximo dos padres jesuítas, né? O Galileu, ele tem até uma fala interessante, né, porque ele sabia que os jesuítas eram muito amigos da ciência. E o Galileu, ele era amigo dos jesuítas que fundaram o Colégio Romano, né, que depois virou a Pontifícia Universidade Gregoriana, né, que existe até hoje, né? E o fundador do Colégio Romano era o padre Clavius, que era um cientista. O homem estudava de tudo, estudava física, química, tinha um conhecimento de astronomia muito vasto, discutia, né, com astrônomos, com matemáticos de igual para igual, né? Às vezes, inclusive, ele conseguia rebater algumas teorias, né? Então, o próprio Galileu, ele dizia, se a Companhia de Jesus não tivesse produzido nada de bom no mundo, pelo menos ela teria produzido um padre Clavius. Esse elogio, já valeria por ele. Esse elogio vem do Galileu, né? Do Galileu Galilei. E é interessante que o próprio Galileu, quando ele desenvolve uma série de teorias dele, antes de chegar nessa melhoria, né, da teoria de Copérnico, porque o Copérnico vai dizer, o Sol está no centro e a Terra gira em torno. O Galileu, ele vai melhorar, ele não vai ficar só numa teoria, né? Então o Galileu, ele aprimora isso e vem a teoria da translação e da rotação. O Galileu, ele ainda descobre que a Terra, enquanto fazia esse caminho, esse percurso em torno do Sol, ela girava em torno do seu próprio eixo, né? E é interessante que, antes de propor essa teoria, ele leva essa teoria até o Colégio Romano para discutir com os padres jesuítas. Inclusive, os padres jesuítas fizeram algumas correções matemáticas e tornaram o cálculo do Galileu mais exato. Então, o cálculo de Galileu foi corrigido pelos jesuítas. Tamanha consideração, né, que ele tinha. Tamanha consideração. Não é? E aí, no que o pessoal pega, né, no pé? Fala, mas o Galileu foi processado pela Inquisição. Né? O Galileu, ele negou as teorias dele por medo, né? Na verdade, o que o Galileu acabou cometendo? Quando a Inquisição vai questionar o Galileu, é porque o Galileu, ele acabou transitando num campo que não era o dele, que é o campo teológico. Ele andou falando uma série de besteiras sobre a Eucaristia,
sobre as questões teológicas relacionadas à Virgem Maria, ele entrou num campo que não era o dele. E aí mas aí é curioso que o que é veiculado é exatamente que o problema dele foi por conta da ciência. Né? E é muito interessante quando nós percebemos realmente essa intencionalidade na manipulação. Nós estamos vendo aqui toda a contribuição da Igreja Católica, especialmente para a ciência, que nós falamos muito nesse bloco, mas fica aí que nós voltamos rapidinho, tem muito mais de contribuição da nossa Igreja. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Na Verdade e hoje recebendo o professor Rafael Tonon, conversando sobre como a igreja, ela realizou a construção da nossa sociedade, da sociedade ocidental, né? No primeiro bloco a gente já tratou que existe uma narrativa, uma tentativa de esconder tudo que a igreja fez de bom, né? E realmente colocando os pilares dessa sociedade de uma maneira intencional. Essa narrativa construída de propósito é para colocar uma imagem da igreja ruim mesmo. Então, se você perdeu o primeiro bloco, volta lá e assiste, tá bom? E a gente encerrou o bloco falando sobre a história de Galileu, né? Que ele foi interrogado pela Inquisição. E o que a gente aprendeu na escola? Que é porque a igreja estava perseguindo ele como cientista. Mas o professor está dizendo que não. Na verdade, ele cometeu várias heresias, né, em relação à fé católica. E o professor continua contando para a gente, então, o que aconteceu com Galileu. Essa questão, né, das atas, inclusive do processo do Galileu, o Papa João Paulo II, ele abriu essas atas no ano 2000 e permitiu que os historiadores estudassem isso amplamente. E o próprio processo da Inquisição, ele constata que o Galileu, ele foi educado como católico, ele era mesmo um católico até devoto, né, não era uma pessoa... Não é um católico de estatística, ele ia à missa, ele se confessava. E ele deu algumas escorregadas ao dar opinião sobre teologia. Mas diante do Tribunal da Inquisição, aliás, esse é o objetivo do Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição era um tribunal que dava amplo direito de defesa. E qual era o objetivo do Tribunal da Inquisição? Se constatado algum erro, ou em termos de fé, ou em termos até de desobediência civil, essa pessoa ela seria informada do erro, seria dado um tempo a ela para que ela se retratasse, ela poderia fazer uma penitência pública, inclusive ela poderia ser absolvida mediante essa penitência pública. É o caso de Galileu. Quando acabou sendo mostrado para ele os erros teológicos que ele cometeu, ele se retrata. E aí, de fato, houve ali uma confusão nessa questão científica, que parecia, não ficou claro, né? Ele tentou demonstrar algo de modo científico, mas não ficou claro, como na época era difícil ter clareza nisso, porque havia uma mistura muito grande do poder temporal com o poder religioso, da esfera filosófica pura e simples com a esfera teológica. Ainda havia uma certa mistura dessas realidades, então... Nessa questão terminológica, houve mesmo um certo atrito, mas não foi só isso. Isso que é importante a gente ter em mente. Não é apenas uma questão restrita à ciência, é restrito também a questões de fé do próprio Galileu Galilei. Nas questões de fé, ele se retrata. Na questão científica, ele foi um pouco reticente, não disse que sim, não disse que não, né? Ele foi muito bem aconselhado para não criar caso com a Inquisição e... É interessante que isso também é história, né, contada nas escolas, aí às vezes acaba negligenciando esse aspecto. Até os livros didáticos negligenciam isso, né? O que acaba acontecendo? Quem salva Galilei, vamos dizer assim, de uma penitência pública, porque a Inquisição só dava a sentença, ela dizia, esse indivíduo ele é culpado, ele não é culpado. E a Inquisição, a igreja não tinha exércitos, a igreja não tinha poder para executar uma pena. O que a igreja fazia? Se o indivíduo foi julgado, como era o caso de Galileu, em Florença, ele seria entregue ao braço secular, ao governo local, e aí o governo local decide o que fazer. Que aí pode ser uma punição, pode ser uma prisão, pode ser uma tortura, pode ser queimado vivo em praça pública. Então, até esse fato de se queimar gente na Idade Média, que é imputado à igreja, a igreja nunca queimou ninguém. A igreja não tinha poder para isso, a igreja tinha poder para julgar. Quem executava a pena é o braço secular, que estava unido à igreja, mas nesse momento ele é independente da igreja, é ele quem vai escolher. Por exemplo, na Itália, a Inquisição optava majoritariamente, na maioria dos casos, por
penitências públicas ou por prisões. Na Espanha já se queimava logo de uma vez. Tanto é que o próprio Papa, durante a Idade Média, ele chegou a dizer para os reis católicos, né, da Espanha, olha, vocês têm que moderar um pouco. E aí o que os reis disseram? Se a gente fizer isso, o nosso povo vai querer a separação da Igreja de Espanha com a sede de Roma. Né, porque é uma questão cultural. Tal. Então, isso é o braço secular que aplica. E aí é interessante que quando a pena foi para o braço secular, quem governava Florença? Os Médici, que eram amigos de Galileu. E quem é que vai fiar a penitência de Galileu? O cardeal Médici. É um cardeal da igreja que vai garantir que o Galileu ficaria em prisão domiciliar, mas na prática Galileu continuou fazendo os experimentos dele, continuou escrevendo, continuou ensinando, e ainda sob o patrocínio de um mecenas, né, muito rico, que era o cardeal Médici. Né? Então, isso não é contado. Então, a história ela é um pouco recortada. Né? Dependendo de como a gente recorta a história, aquilo que não é tão monstruoso assim pode se tornar. Né? Então, são recortes que se faz da história. E, voltando ainda um pouco nessa questão de como esses assuntos, né, da relação da igreja com a ciência são tratados, é interessante o que aconteceu com o padre Lemaitre. Né? Tem uma passagem até anedótica assim, né, da vida Padre dele. Lemaitre, né? É o do Big Bang. Do Big Bang. Ele foi convidado pelo Einstein para dar uma palestra, né, expondo a teoria dele, e a plateia era formada majoritariamente por cientistas que tinham lido a teoria, e o Lemaitre ele assinou, quando ele publicou a teoria, com o nome civil dele, não colocou que era padre. Quando ele chegou para apresentar, chegou de hábito, né, era jesuíta, e aí os cientistas ficaram, né, um pouco confusos com aquilo, falou, mas o cara que desenvolveu isso aí é um padre e tal, né? E ele fez lá a exposição e, ao fim da exposição, um dos cientistas fez uma piada com ele, né? Dizendo assim, falou, o senhor não tem vergonha de vir aqui e falar para nós cientistas, né? Tudo isso que o senhor falou, que está mais do que provado que isso é a verdade, e depois o senhor chega no domingo lá na sua paróquia e vai contar para as pessoas que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Ele falou, não tenho vergonha não, porque lá na minha paróquia eu digo quem criou o mundo. E aqui para vocês que são cientistas, eu digo como o mundo foi criado. Então há uma diferença entre o quem e o como. O quem depende da religião, o como cabe à ciência. Né? Se Deus deu inteligência ao ser humano, vale para isso. E uma outra passagem interessante vai acontecer também com outro cientista, que é o Louis Pasteur. Né? A gente fala muito da pasteurização, leite pasteurizado. Né? O Louis Pasteur foi um grande cientista do século XIX, e com ele aconteceu uma passagem interessante. Ele entrou num trem e apareceu um jovenzinho. Ele é católico, né, também. Católico e tal. E apareceu um jovem que entrou no trem, viu lá um senhor sentado, não suspeitava quem fosse. E esse jovem viu que esse senhor estava muito entretido ali, lendo um livro. E, né, deu uma espiada ali para ver o que esse homem estava lendo. E não conseguiu ver direito. Perguntou, falou, o que o senhor está lendo? Ele falou, estou lendo a Bíblia. E aí o jovenzinho começou, mas em pleno século XIX, com todo o conhecimento científico que nós temos, esse rapaz falou, olha, eu sou da Escola Politécnica de Ciências, né, de Paris, olha, eu vou dizer para o senhor que hoje em dia isso aí já não cabe mais. E deu ali uma palestra e falou, ficou umas 2 horas dissertando, e o Louis Pasteur atentamente ouvindo esse jovenzinho, né, e aí o Louis Pasteur precisava descer numa outra cidade, se despediu do rapaz, falou, olha, muito obrigado, viu, obrigado pelas suas instruções. Uma hora você aparece lá no meu escritório para a gente conversar. Vou te dar um cartão, e deu um cartão. Era o Louis Pasteur, que era o diretor da Escola Politécnica, né? De onde o jovenzinho ali, que é o diretor da escola, cientista renomadíssimo, lia as Sagradas Escrituras e acreditava naquilo ali. E o jovenzinho que se achava, né, no alto da sua sabedoria ali, de 1º ano de faculdade, imaginava que poderia dar essa lição a Louis Pasteur. Né? É curioso que não é muito diferente do que nós encontramos hoje, infelizmente, né? Com os nossos estudantes, com os nossos universitários. Mas não é só, né, professor? Nós falamos bastante aqui da questão da ciência, mas a Igreja Católica, ela é, assim, a pioneira nessas obras de caridade, essa regra da hospitalidade beneditina, o cuidado com crianças abandonadas, com doentes, com órfãos. Como que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo? A igreja, assim, desde o início, se a gente olhar desde a era apostólica, né? Por que os diáconos surgem na igreja? Pela necessidade dos apóstolos de se dedicarem à pregação e à administração dos sacramentos
eles não podiam servir à mesa das viúvas e dos órfãos, e aí instituíram o diaconato. Então é interessante que já ali, na igreja primitiva, na primeira hora do cristianismo, a caridade ela já sobressai, né? O próprio nome de Deus já é caridade, é amor, né? É até o nome da encíclica, né, do Bento XVI, eu acho que das mais belas encíclicas que eu já li, Deus Caritas Est, né? Deus é caridade, Deus é amor, né? Então, quer dizer, isso é uma marca, né, da igreja desde o início, né? Eu, geralmente, quando vou conversar com qualquer pessoa que venha questionar alguma coisa dessa, às vezes até com os alunos na escola, né? Eu ensino história e ensino filosofia, então às vezes tenha algum questionamento, porque os alunos também acabam ficando muito com esses preconceitos. Eu digo para eles, e digo isso aqui até para vocês que nos acompanham, né? Quando vocês me ouvirem, ou ouvirem qualquer professor, né, afirmar, dizer qualquer coisa, duvidem e procurem por vocês mesmos. Mesmo eu que estou dizendo aqui o que a igreja fez, duvidem de mim. Será que é assim mesmo? Vá lá e estude, né, e veja se foi assim. Eu falei, então, o nosso grande problema hoje, né, eu acho que aí eu volto naquela questão filosófica, né, que é um problema filosófico. Nós não buscamos a correspondência entre o objeto, entre a coisa e a realidade. A gente fica com aquilo que a gente ouve. E aí a gente acaba dando crédito a preconceitos, a meias-verdades, a informação recortada. Então é o que eu digo para qualquer aluno meu. Eu falo assim, se você quer ser um bom aluno, se você quer aprender alguma coisa na vida, duvide. Né? Duvide daquilo que estão dizendo para vocês. Né? Então, isso é necessário para poder conhecer. Em relação à igreja, isso é necessário. Né? Qualquer pessoa que vá pesquisar, numericamente falando, né? Não existe instituição de caridade que mantenha, que sustente mais orfanatos, mais hospitais, mais instituições de ajuda do que a Igreja Católica. A gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente pensar na maior obra não sustentada com dinheiro público, obra de saúde e de assistência social, no estado da Bahia, por exemplo, aqui no Brasil, a quem está ligada essa obra? A igreja, são as obras sociais da Irmã Dulce. Né, que a Irmã Dulce começou lá, né, com um grupo de doentes que ela recolheu no galinheiro do convento, né, em Salvador, na Bahia. Daquilo ali nasceram as obras sociais da Irmã Dulce. Hoje em dia, ela é a maior obra, né, um dos maiores hospitais, a maior quantidade de leitos oferecidos ali na Bahia é das obras sociais da Irmã Dulce. Né? Se você pegar em Campinas, né, aqui ao lado, aqui, né, pertinho aqui de Valinhos, né, em Campinas, a maior quantidade de leitos oferecidos para pessoas portadoras de HIV, sobretudo em fase terminal, são os leitos oferecidos pela Associação Esperança e Vida, que é uma associação católica. Né? O Estado, a Prefeitura de Campinas, não oferece uma quantidade de leitos como a Igreja Católica oferece. Né? A mesma coisa a gente pode dizer em relação ao aborto. Né? Por exemplo, muita gente fala, o aborto é uma questão, né? Isabela é especialista nisso, né? O aborto é uma questão de saúde pública, disso, daquilo, tá. Mas quantas mulheres que estão querendo abortar ou que já abortaram, estão sofrendo psicologicamente, fisicamente, o que é oferecido de ajuda para essas mulheres? Eu digo, em Campinas, aqui do nosso lado, nós temos a comunidade Fiat Me, que a Adriana, inclusive, já esteve aqui no programa aqui. Eles já salvaram do aborto mais de 4.000 bebês. São 4.000 seres humanos que iam morrer, que iam ser jogados na lata do lixo e foram salvos. Por quem? Pela Igreja Católica. Isso não é o Estado que está fazendo, é a Igreja. E não está só salvando a vida. A comunidade Fiat Me, eu conheço lá os fundadores, a Adriana, né, o André. O que eles fazem? Eles não só amparam até ter o bebê, mas depois eles encaminham essas mães. Eu sei de casos lá, até de emprego que eles arrumaram, de roupa, de itens necessários para a sobrevivência básica dessas mães e dessas crianças. Quem faz isso? A igreja. Né? Eu testemunhei um caso, né? Eu não vou preservar o nome do sacerdote aqui, mas é um sacerdote da Arquidiocese de Campinas. Eu fui me confessar numa certa ocasião na Basílica do Carmo e vi uma moça desesperada e eu mesmo fiquei sem ação. Estávamos na fila, uma senhora na minha frente e eu em seguida, e essa moça chegou desesperada dentro da Basílica do Carmo, chorando muito, dizendo que ela tinha descoberto uma gravidez e que a família não iria aceitá-la, que ela seria colocada para fora de casa
em que ela contou para o namorado e o namorado virou as costas totalmente, uma situação de desespero total, e que ela queria abortar. E ela falou assim, e eu estava passando por aqui, perto da igreja, e resolvi entrar. E aí ela falou assim, veio perguntar para mim e para a senhorinha que estávamos na fila, tem algum padre com quem eu possa falar? A gente, mais do que rápido, falou, não, pode entrar na nossa frente ali e converse com o padre. E isso não é alguém que me contou, eu vi. Né? Eu vi esse sacerdote nos dizendo, olha, vocês esperem aí um pouquinho que eu vou resolver a situação dela. Esse padre, ele voltou com dinheiro para ajudar essa moça. Ele voltou com uma outra pessoa da paróquia, que é conhecida minha, que é psicóloga. Falou, ela vai te ajudar, ela vai conversar com você e nós faremos tudo. Não faça essa besteira, nós faremos tudo. Nem que você não tenha para onde ir, você volte aqui, que a gente vai arrumar até lugar para você ficar. Isso eu vi. Isso ninguém conta, ninguém noticia. Isso é a Igreja Católica. Né? Esses parlamentares que ficam tentando na calada da noite, como tentaram fazer há pouco, né, tentando legalizar o aborto nos casos aí de mães infectadas pelo Zika vírus. Uma coisa indecente, né? Numa pandemia, no meio da situação em que nós estamos vivendo, né, o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, né, que deveria buscar a justiça, né, o que é a justiça por definição? Dar a cada qual aquilo que lhe compete. E o direito mais fundamental de cada ser humano é a vida. Né? Não existem outros direitos se não houver vida. Quem morreu não tem direito. Porque já morreu, já não existe. A existência está ligada à vida. E quem defende isso? A igreja, de maneira... mas, assim, anos-luz na frente de qualquer outra instituição, ela defende e ela preserva. Basta a gente ver a Madre Teresa de Calcutá, corajosamente, quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ela disse, se tiver alguém que queira abortar, não aborte, me dê as crianças, eu quero. Se vocês não querem, eu quero, mandem para mim, né? Então, quer dizer, e sem contar os santos que a gente vai ver na história da igreja. São Clemente Hofbauer, que é um santo pouco conhecido, né? É um santo austríaco, ele adotou 200 crianças. Nossa. Ele tinha 200 crianças que o chamavam de pai. E ele não queria dar essas crianças não para serem adotadas pelas outras famílias, não. Ele dizia, não, eles são meus, né? Eles são meus mesmo. Né? Tanto é que ele cuidava, a maioria dessas crianças, ele inclusive celebrou o casamento dessas crianças, quando cresceram, se casaram, ele celebrava o casamento desses filhos dele, ele batizava, né, os netos dele, né, que são os filhos dessas crianças que ele adotou, e foi um homem que viveu corajosamente defendendo esses órfãos, né, numa situação terrível, que era a Europa pós-Napoleão. São Clemente viveu nessa época. E ele recolheu essas crianças, inclusive eram crianças que perderam pai e mãe nas invasões napoleônicas. E São Clemente ele recolheu. Né? Em Viena mesmo, né, numa certa ocasião, ele foi até o barão, né, que era uma das maiores autoridades de Viena. Ele pediu esmolas o dia inteiro, não conseguiu esmolas para sustentar o orfanato dele. Ele entrou no bordel. Ele sabia que o barão estava no bordel, ele entrou no bordel e foi até o barão e disse, eu vim aqui para pedir uma esmola para as minhas crianças. O barão levantou e cuspiu no rosto dele. E São Clemente, que era um homem extremamente impaciente, né? Ele era um homem muito bravo, ele tinha quase 2 metros de altura, era muito gordo, muito grande e era bastante favorável a sair no braço, né? Ele, inclusive na juventude, se envolveu várias vezes em brigas desse calibre, né? Ele, naquele momento, ele se domina, ele tira o lenço do bolso, ele limpa o rosto e mostrou aquele escarro para o barão. Ele disse, isto o senhor deu para mim, eu vou guardar. Enfiou aquilo no bolso e disse, agora me dê o dinheiro para as minhas crianças. E o homem deu, isso que eu vi. né? E é interessante que a conversão do barão de Viena vai se dar justamente nesse momento, de ver a teimosia de São Clemente. No dia seguinte, ele recebeu o dinheiro, no dia seguinte, antes de abrir a igreja, né, o sacristão deu de cara, né, no inverno terrível ali, né, austríaco, o barão na porta da igreja, esperando a igreja abrir para se confessar. E esse homem vai se tornar o grande benfeitor das obras de São Clemente. A Igreja Católica é isso, né? Ela é caridade do começo ao fim. Do começo ao fim, né? Eu me recordo aqui do período daquelas invasões bárbaras, onde os bárbaros tinham como parte do costume deles o homicídio
não é? De acordo com a conveniência deles. E é a Igreja Católica que vem fazer todas as traduções de evangelho para poder colocar na cabeça daquele povo todo esse evangelho de amor e de misericórdia que Nosso Senhor veio trazer. E isso nós estamos falando lá da época da invasão dos bárbaros. E se nós formos procurar, é como o professor disse, se nós somos sinceros na busca da verdade, nós vamos encontrar milhares de exemplos. Astronomia, em toda a parte da ciência, na parte da escrita, no momento do desenvolvimento da letra cursiva minúscula, economia, culinária, quer dizer, artes, não é? Nós vemos a igreja construindo de fato a civilização ocidental. Nós não podemos ficar temerosos e nós ficamos porque nós não conhecemos. Então o professor vem aqui nos trazer pequenos exemplos de tudo que a Igreja Católica fez e faz. Só que nós fazemos que a sua mão direita não olhe o que faz a tua esquerda. Nós fazemos pensando nessas almas. Nós não fazemos para ganhar holofotes, porque o bem que nós buscamos enquanto Igreja Católica, eu e você, a Isa e o professor, porque nós somos a igreja. O bem que nós fazemos é por amor a Deus, não é para que as pessoas possam ver. Então, nós temos que procurar. A nossa igreja é riquíssima de exemplos que nós temos que cada vez mais seguir. Nesse período de pandemia, quantos exemplos de santos nós temos que cuidaram em situações muito mais difíceis, colocando em risco a própria vida? Nós estamos vendo, inclusive, sacerdotes lá na Itália entregando a própria vida para o cuidado do outro. Isso é Igreja Católica, não é, professor? Queria que o senhor nos deixasse aí uma mensagenzinha para o final aí do programa que passou tão rápido, né, Isa? É um assunto que a gente gosta tanto, porque a gente aprende todas as vezes que o professor vem aqui, nós aprendemos tanto com ele. Que mensagem o senhor pode nos deixar? Bem breve, professor. Nós temos que pensar, né, sempre quando falamos da igreja, que é exatamente o que você disse, né? Eu acho que o ponto é esse. Nós somos a igreja. Quem é a Igreja Católica? Você é a igreja, eu sou a igreja, Isabela é a igreja. E se nós vemos erros na igreja, isso não é uma coisa nova. Tem gente que se escandaliza. Ah, mas aquele padre, aquela freira, aquele agente de pastoral, olha a vida que ele leva, olha o que ele faz. Maus exemplos sempre existiram, né? Mas a gente tem que pensar, né, que isso não é novo. Jesus, entre os 12 apóstolos que ele escolheu, tinha um traidor, né? E Judas... Nós temos que pensar, e isso é muito sério, né? Tem gente que fala, nesses dias, né? No Instagram eu costumo responder algumas questões que mandam, inclusive eu faço um convite a quem nos assiste, se quiser me seguir, mandar suas perguntas sobre esse tema, já que o programa é tão curto, podem me seguir lá, @Rafael com PH, RAPHAEL.tonon, T-O-N-O-N, né? Me sigam lá que aí eu respondo as caixinhas todos os dias lá. Alguém me perguntou assim, quando começaram as traições, né, os maus exemplos na igreja? Começaram desde o início. Judas Iscariotes, ele recebeu o sacramento da ordem, ele era um bispo, e ele traiu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas, né? Então, isso aí sempre existiu e sempre vai existir. Nós não podemos nos escandalizar com os maus católicos, mas nós temos sim que nos espelhar nos bons católicos. E há muitos. E na igreja, né, nós temos muitos, né? E há um nome para esses bons católicos, esses católicos exemplares que são os santos, né? Na igreja, entre santos canonizados e beatos, são mais de 8.000, né? Então, nós temos exemplos de todo tipo. Nós temos santos, advogados, professores, mães de família, padres, bispos, papas, santos grandes, pequenos, simples, com dons místicos, sem dons, né? Em absoluto, nós temos gente de todo jeito, gostos, né, professor? E que a santidade seja essa busca de todos nós. Isa, para concluir? Para concluir, eu só quero propor um desafio. A gente nunca faz desafio, né, Vivi? Para você, quando você terminar de assistir esse programa, que você possa agradecer a Deus a graça de você ter a fé católica. E se você não tem, se abra para que você volte para o redil de Pedro, tá bom? Porque essa é a nossa casa. É isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês em mais esse episódio do programa Na Verdade.
É um programa que, de repente, vale a pena nós assistirmos outras vezes para irmos sedimentando esse monte de conhecimento que o professor nos passou. www.rs21.com.br/naverdade pela internet e também no YouTube. Nós estamos com todos os episódios. Qualquer um que você perdeu, algum que você quiser assistir novamente, entra lá, deixa o seu comentário, nos acompanhe também nas redes sociais e até o próximo programa. Fiquem com Deus.